A falta de mão de obra é tema de discussão em todos os setores da economia. Empresas alegam ter vagas e não conseguir pessoal capacitado. Trabalhadores procuram emprego e não encontram. No Rio em Foco de hoje, vamos conversar sobre as contradições do mercado de trabalho e a busca por soluções conjuntas para atender às necessidades das empresas e dos trabalhadores. Há algum tempo se fala em apagão da mão de obra. No entanto, o país tem 8 milhões de desempregados. Para falar sobre isso, convidamos Ilan Goldman, presidente da ACESPRO, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet, e Ana Cláudia Gomes, coordenadora de Relações Institucionais do Secom-se Rio, Serviço Social da Indústria da Construção do Rio de Janeiro. O mercado de trabalho tem exigido cada vez mais e melhores qualificações. O trabalhador, mesmo quando qualificado, não consegue emprego por não ter experiência, por ter mais idade ou por não conseguir passar nos testes de recrutamento. Nossa equipe de reportagem ouviu especialistas. Vamos acompanhar. Eu preciso de 1.200, 600 agora para poder entrar na base da pirâmide da área de produção, conhecendo o processo siderúrgico, mas eles vão fazer carreira lá dentro. E 600 fica como banco de dados e o mercado está disponível também, quem tiver interesse. Fomos discutir a nota de corte. Nota de corte do teste de matemática e português de 2º grau. Que nota você esperaria? Falei, no mínimo 8. Para ter 8, para eu treinar esses 1.000 que você está querendo, eu preciso ter no mínimo 30 mil candidatos. Aí ele me convenceu a ficar no 6. De 9.300 candidatos, teve 1.105 aprovados. Na busca de soluções, muitas empresas aproveitam os grandes eventos para recrutar profissionais e encaminhá-los para vagas que estejam disponíveis. Na verdade, qualquer contato que nós tenhamos com o público é uma oportunidade para a captação de talentos. E a gente achou que aqui, como é um mercado muito específico desse tipo de mão de obra, que hoje é muito escassa no mercado, nós entendemos que aqui seria um lugar perfeito para essa captação de talentos. Nós temos todo um caminho de treinamento, de acordo com a função da pessoa, uma série de treinamentos que a pessoa vai ter que percorrer até conseguir executar na prática aquela atividade para que ele foi contratado. Esses eventos também são ponto de encontro para universitários e empresas. O projeto piloto começou em 2002, com 150 alunos e 6 instituições de ensino. Em 2010, 8 anos depois, já conta com 25 instituições de ensino, tanto universidades quanto da área técnica, e 2.000 alunos inscritos. Nós entramos numa fase, vamos dizer, de desenvolvimento tecnológico e educacional muito mais tarde do que os outros países, não é verdade? Então, o que nós estamos a verificar agora é que a quantidade de instituições que precisam se capacitar e se habilitar para proporcionar essa, vamos dizer, formação, isso demanda tempo. Não adianta produzir uma educação, uma formação que não esteja atendendo aos requisitos necessários para o dia a dia das empresas e das instituições. Eu pretendo me especializar em áreas degradadas. Eu vim com o objetivo de ganhar algum conhecimento sobre a área, né? Acho que essa feira é muito importante para a gente agregar conhecimento também, ver quais são as empresas que estão na nossa área, com quem que a gente vai estar se relacionando. Eu estou no 4º período, então eu vim para ver se eu consigo descobrir, né, uma área específica. Vejo nesse congresso uma chance de aprimorar os conhecimentos, porque é uma coisa do futuro, né? Petróleo é futuro. Uma possibilidade de estar buscando novos conhecimentos e experiências também de profissionais também. Estágio, hoje a gente não está procurando, no entanto, outras feiras virão e a procura por estágio vai começar daqui a pouco. Bem, a gente vê que os setores variam um pouco, mas todas as empresas estão correndo atrás também de formar a mão de obra que ela necessita. Então, queria saber como é que isso ocorre no setor da construção civil, Ana. Se a gente for falar dos níveis operacionais, né, historicamente essa formação era empírica, né? Esse trabalhador entrava como servente num canteiro de obra, com nível de instrução quase que nenhum, analfabeto ou semi-analfabeto, efetivamente, e aí aprendendo. Na observação de um posto de trabalho, ele ia começando ali os primeiros passos, se tornava meio oficial de pedreiro, e dali ele se tornava um profissional
operacional, se ele tivesse alguma aptidão um pouco maior, uma habilidade de se comunicar, ele se tornava um encarregado, e esse processo vinha sendo feito só na prática, né? A mão de obra do nível operacional. Hoje, né, os processos construtivos estão evoluindo, né, as empresas estão investindo em novas tecnologias e essa formação não mais responde às necessidades do setor. Então, hoje, realmente, nós estamos vivendo um grande momento de mudança, onde o volume de negócios está sendo aumentado de uma maneira enorme e a gente tem ainda uma formação muito arcaica. Então, hoje é a hora realmente de mapear novas oportunidades, novas formas de formar, identificar as escolas e preparar esse homem para ele ingressar de forma diferente no mercado de trabalho. Na área de tecnologia da informação, Ilan, como é que é essa relação das empresas com o mercado de trabalho? A nossa mão de obra é uma mão de obra que deveria saber matemática e lógica. Esse é o público que a gente busca. Eu acho que no passado esse pessoal vinha muito mais bem preparado da universidade. Hoje ele vem com o básico do básico do básico. Então o que está acontecendo é que há uma transferência para a empresa da responsabilidade de capacitar esse profissional. Então as empresas praticamente elas têm um setor de continuidade à universidade. Uma saída talvez fosse justamente estar mais junto da universidade no momento da formação, né? É o que a gente procura, né? A universidade, por sua vez, tem os seus problemas, porque isso é uma cadeia. Ele também recebe esse profissional, esse rapaz, esse jovem, mal preparado pelo ensino médio. Então, não é incomum você encontrar universidades onde surgiram o que a gente chama a matéria zero. O cálculo zero, a física zero, quer dizer, o beabá que tem que ser ensinado para poder dar a base mínima. Então não está na universidade o problema, está na cadeia inteira. O mundo da educação, né, esse universo precisa ser um ensaio para a vida profissional, né? Então, eu acho que essa aproximação que você citou das empresas, das instituições formadoras, da vida acadêmica, da vida escolar, ela é fundamental, né? Os alunos, esses futuros profissionais precisam começar a pensar profissionalmente, a viver ambientes organizacionais, fazer visitas, até para você, desde o momento da escolha da profissão, né? Porque eu acho que a escolha é fundamental para que você consiga ter identificado não só a área que você gosta, porque não basta gostar, tem que ter talento, né? A área para a qual você tem talento para crescer e ser um bom profissional. Então, acho que essa aproximação das empresas, das universidades, das escolas tem que ser muito grande para que a gente supere todas essas questões históricas, né? Eu concordo com a Ana Cláudia. Nós temos observado que a pessoa sai da universidade realmente sem ter vivido nenhuma experiência o que é o mundo empresarial. Então, às vezes, você contrata um jovem para ingressar, mesmo sem experiência, e passa um mês ele vai embora. Ele vai embora porque ele alega que ele já se candidatou a outras empresas e chamaram ele. Ele não tem, vamos dizer assim, uma relação de respeito entre a empresa que o contratou, acaba isso demonstrando uma falta de, vamos dizer, sintonia de como reconhecer, vamos dizer, o valor daquela oportunidade que ele teve. Uhum. E uma pergunta, só para a gente fechar esse bloco, a gente fala muito da demanda, da falta de mão de obra, e a gente viu ali um diretor da CSA dizendo da quantidade de pessoas que ele teve que deixar entrar no processo de formação para depois tirar o número que ele precisava para trabalhar efetivamente. Tanto no setor de tecnologia da informação quanto no de construção civil. A gente sabe hoje quantas pessoas a gente precisa para suprir essa demanda de mão de obra, ou isso varia muito, é sazonal, enfim? Olha, a gente sabe que todas as nossas empresas estão carentes de mão de obra. A verdade é que, como eu disse, falta formação. Então, há uma grande dificuldade de você dar partida, porque, no nosso caso, a pessoa tem que ter minimamente alguma qualificação. A gente calcula que nós temos uma carência de 100 mil profissionais aqui no Rio de Janeiro. É difícil mapear, né, ou precisar os números dessa, né, da necessidade do setor efetivamente, mas assim, o que a gente sabe, existe também um contingente de pessoas formadas e que precisam de oportunidades. Então as empresas estão diariamente nos jornais tentando captar mão de obra, mas estão querendo a mão de obra pronta. Elas precisam saber que elas precisam dar oportunidade a todo esse contingente que está disponível pelas escolas, pelas entidades formadoras, pelo próprio governo, pelas iniciativas do governo, enfim. É importante que o empresário dê oportunidade para o jovem que está aí querendo aprender na prática agora, né?
Tecnologia da informação, que é a reforma da educação para garantir mão de obra qualificada. A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O país cresceu, o Estado cresceu, mas a qualificação de mão de obra para acompanhar esse crescimento foi esquecida. Nos primeiros 6 meses de 2010, o Ministério do Trabalho concedeu mais de 12 mil autorizações para estrangeiros trabalharem no Brasil. Mais da metade dessas concessões foram para a área de óleo e gás, no Rio de Janeiro. Como é esse ingresso de mão de obra estrangeira no setor da construção civil? No passado, né, nós chegamos a viver efetivamente um apagão, num passado recente, há 4 anos atrás, e a gente percebeu que teve realmente uma vinda de muitos angolanos, né, enfim, para a indústria da construção civil. Hoje isso a gente não identifica ainda, né, eu diria a você, hoje eu tenho, o Seconce Rio tem em seu site 1.600 profissionais prontos para ingressarem no mercado de trabalho à disposição das empresas, é um banco de oportunidades que a empresa entra lá, traça o perfil e identifica esse trabalhador, e as turmas de formação não param, né? Mensalmente a gente também tem disponibilizado um grande efetivo, então assim, não estamos identificando essa invasão de mão de obra estrangeira ainda na indústria da construção civil. A gente vê empresas estrangeiras, multinacionais vindo, se interessando, principalmente com relação aos grandes eventos esportivos que nós vamos sediar, né, que nós estamos falando agora de 2014, 2016. O setor realmente vai ter muito volume de negócios e tem muitas empresas vindo conhecer os projetos para se candidatarem aos editais desses projetos. Mas a gente acredita, inclusive, que o governo vai assegurar que essa mão de obra que a gente está preparando e formando seja inserida nesse processo. E no setor de tecnologia da informação? Olha, Geis, a gente sempre conviveu com empresas de fora, né? As empresas vinham, se instalavam aqui, mas de uma maneira geral usavam a mão de obra nossa. O que acontece é que o nosso setor ele se baseia muito na terceirização. E hoje com a internet você pode terceirizar de qualquer lugar do mundo. Então não é incomum encontrar empresas que contratam profissionais que estão na Índia, que estão na Europa Oriental, para desenvolver software e internalizar esse software. Então isso é muito comum. E nós também fazemos o processo inverso. Nós também vamos lá e vamos oferecer os nossos serviços para fazer o trabalho aqui e ser instalado lá. Então, nesse aspecto, a gente não está sentindo, vamos dizer assim, a entrada de profissionais. A gente sente, sim, a entrada de empresas, como na construção civil. A gente fala na abertura do programa sobre a quantidade de mão de obra desempregada. Como que o setor trabalha com experiência? Como é que ele faz para absorver essa mão de obra que está desempregada? No nosso caso, a gente pega sem experiência. Para nós, o importante é que ele passe por um teste psicotécnico, que ele mostre que ele tem capacidade de lógica, de matemática, independe de qual setor que ele vem. Ele pode ser químico, ele pode ser dentista, ele pode ser médico. Por enquanto pode, né? Porque o governo pode querer regulamentar a profissão e acabar com isso, que seria um desastre total para o nosso setor. Então, nesse momento, se a pessoa tiver uma formação técnica de boa qualidade, ou ele tiver uma formação universitária em que ele tenha esse conteúdo de lógica, de matemática, ele vai ter a oportunidade de aprender dentro das empresas como agir, como fazer, enfim, pode ter uma carreira dentro da empresa. Você tem alguma atuação assim para justamente sensibilizar o empresário da necessidade de absorver essa mão de obra? Eu diria que essa é uma dos nossos principais desafios, né, dos nossos principais compromissos, né, quer dizer, com essa indústria, é sensibilizar esse empresário da importância dele abrir o canteiro de obra dele para essa mão de obra que vem de um programa de qualificação. Não é só o empresário, todo o contingente que está empregado, que de repente recebe um pedreiro, que tem uma enorme experiência e que recebe um outro pedreiro, que vai ganhar o mesmo que ele, com uma produtividade muito menor. Este trabalhador precisa também ser preparado para entender esse processo, né? Tanto que nós começamos a colocar esse trabalhador direto como pedreiro, mesmo sem nenhuma experiência prática, e aprendemos que ele precisava entrar como meio oficial de pedreiro, e depois de 3 meses, aí sim, praticamente conhecendo as rotinas mínimas daquela função, ser promovido a pedreiro para não ter a resistência nem do nível operacional. Então são aprendizados que essa mudança, dessa forma de entrar a mão de obra vem nos trazendo, né? Então eu acho que essa é uma das nossas principais metas, né? Sensibilizar empresários e trabalhadores. Recentemente a SESP fez um debate sobre
pensando o setor de tecnologia da informação. E uma das demandas que surgiu foi justamente essa questão da mão de obra. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. A gente faz anualmente um seminário para que os empresários tenham a oportunidade de pensar suas estratégias, né? O que nós devemos fazer para o futuro. E esse ano nós vamos pensar o Rio de Janeiro. O que a gente quer para o Rio de Janeiro? E convidamos o setor, não só o nosso setor, mas também os nossos clientes, que também fazem parte do setor, né? Quem compra os nossos serviços, e em todas as esferas o problema apontado como problema número 1 é a carência de mão de obra. Isso é fácil de entender. Há 10 anos atrás, se você fosse para uma escola de primeira linha aqui do Rio de Janeiro, citando um exemplo como Santo Inácio, por exemplo, e você fosse verificar quantos alunos desejavam fazer vestibular e escolher o assunto tecnologia da informação, você tinha assim 20%, 30%. Então, numa turma de 200 alunos, você tinha 60, 50 alunos escolhendo essa área. Passaram-se 5 anos, fizemos a mesma pesquisa, numa turma de vestibular desse nível de escola, tinha 1, 2. Então, isso demonstra como que o engenheiro, ou como esse tecnólogo, como ele perdeu valor dentro do nosso país. Imagino que na construção civil tenha acontecido a mesma coisa, né? Outro dia eu perguntei a um amigo, o que você achava se você tivesse que voltar à escola e tivesse que escolher de novo a profissão, se você escolheria ser engenheiro? Ele falou, de jeito nenhum, porque aqui não se dá valor a essa profissão. Então, o Brasil é realmente um país onde você tem que discutir valores, e cada pedacinho tem o seu valor. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E sobre como reformar, quer dizer, na verdade a gente falou aqui um pouco da necessidade de repensar a educação mesmo, a forma como ela como é que ela está inserindo as pessoas e preparando para a vida. Então, queria que a gente só fechasse esse bloco falando um pouco da importância assim, da educação, de repensar a educação, em que pontos a gente deveria levar em consideração nesse processo. Sabe o que eu enxergo assim, como uma das maiores carências na formação profissional é a competência relacional. Eu acho que a gente fala muito em qualificação profissional, na técnica para se executar, e as empresas hoje mais procuram aqueles profissionais que têm competência de se relacionar com outras pessoas, de pensar a atividade, de pensar estratégias, de reinventar o processo produtivo, né? Então, assim, eu diria assim que em todos os cursos que o Sequoia oferece, até para o nível operacional, a gente vem dando ênfase na área comportamental, na área atitudinal, porque a partir do momento em que eu quero, eu desejo, eu consigo enxergar, eu me torno um profissional diferenciado no mercado, né? Então, eu acho assim, na minha opinião, hoje, o grande ato de formação, e as escolas não se preocupam com isso, como eu me relaciono, né? Como eu falo em público, como eu penso para frente, como eu faço um planejamento pessoal, como eu ensinar essas pessoas as questões básicas, né? O que é qualidade, ou seja, todas aquelas coisas que fazem parte do universo, do mundo do trabalho e que são apresentadas ao jovem só lá na frente quando ele vai entrar. Então, acho assim, a competência relacional e atitudinal é a coisa mais importante hoje para mim no mercado de trabalho. Eu penso que a questão da educação é um problema estruturante no Brasil. Acho que nasce desde a forma como a educação é levada a cabo. Então, você divide as responsabilidades por 3 setores, o governo municipal, o estadual e o federal, cada um pega o seu quinhão. E o que a gente assiste? A gente assiste que muda de governo, o municipal resolve fazer uma reforma e o estadual, quando chega a sua vez, faz outra reforma e a universidade, idem, faz a sua reforma. Não existe uma continuidade, não existe um plano de governo. Isso não é um objeto, a educação não é um objeto que pertence a um governo, uma linha que dependa de um partido. Isso tem que ser suprapartidário, na minha opinião. E a educação é um processo dinâmico, ou passou a ser um processo dinâmico com a evolução da tecnologia. A gente sabe que ciência e tecnologia é a chave para que um país se torne um player global, que ele possa participar do que acontece no mundo. E se a gente não fizer uma revolução que começa na educação, mudando o paradigma, quer dizer, não vamos adaptar, não vamos dar o jeitinho brasileiro, porque assim a gente vai conseguir. Não vai ser aumentando o número de universidades, mas sim fazendo uma mudança. Os temas são diferentes na universidade, as escolhas de carreiras são diferentes na universidade. Da mesma maneira, isso vai indo de cima para baixo. Acontece isso no ensino médio, acontece isso no ensino fundamental. Então a gente tem que parar com essa brincadeira e levar a educação a sério. É isso que eu acho que é o problema do Brasil. Só que, assim,
é uma questão também complexa, porque, na verdade, para fazer esse processo todo demanda tempo. E aí a gente vê que, na verdade, é um processo que não existe esse tempo, né? Existe uma sensação de urgência sempre, o tempo inteiro. Então, assim, só para jogar mais um pouquinho de pimenta na discussão, pensar assim, de que maneira a gente só fechar o bloco falando assim, como é que a gente soluciona isso, assim, ou não soluciona, enfim. Eu acho, Geisa, que esse é um aspecto cultural do Brasil. A gente faz tudo no fim, quando está chegando perto do final. Então, vamos estabelecer que nós já estamos no final. Vamos reconhecer. Vamos reconhecer, nós estamos à beira de um apagão. Então, já estamos no final. Então, é melhor a gente esquecer essa geração e começar tudo de novo. Eu acho que tem que ter uma atitude radical. Não podemos mais imaginar que vamos dar mais um jeito, mais um jeito, mais um jeito. Essa geração segue no caminho que está, mas toda uma nova geração começa do zero. Vamos começar a fazer aquilo que é feito em tantos países. A gente escuta o exemplo daqui, o exemplo dali, da Coreia, dos outros países asiáticos e assim por diante. E daí? Eu acho que, na verdade, é a questão do foco, né? Tinha um foco. A Coreia definiu qual era o foco dela e foi nesse caminho. As coisas se ajustaram no processo e se unificaram. Acho que Eu entendo que as empresas estão tomando para si. Enquanto a gente não pode aguardar uma política que seja acima de uma questão partidária, que dê continuidade ao processo da reforma na nossa educação de uma maneira maior, as universidades corporativas são uma realidade. Elas crescem a cada minuto, né? Quer dizer, as empresas estão realmente tomando para si, embora seja mais um ônus para o empresário, elas estão tomando para si essa responsabilidade. Então, eu acho que esse tem sido um caminho, sim, enquanto a gente tenta trabalhar para uma reforma definitiva em toda a base da questão educacional. E aí com todo mundo, né? Construção e tecnologia na COP e nas Olimpíadas. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio de Janeiro é considerado um polo importante de tecnologia da informação. Ilan, o que falta para transformar esse conhecimento todo que a gente tem acumulado aqui em desenvolvimento para o setor? Eu acho que o que nós temos visto é que as pessoas que estão evoluindo na sua condição financeira, né, que estão saindo da classe D e indo para a classe C, são as pessoas que estão procurando a nossa área. Elas têm uma percepção de valor de que na nossa área eles têm onde crescer, podem viver um sonho. Então esse é o grupo que o setor está trabalhando. Quer dizer, essa massa é a massa que vai formar programadores, que vai formar técnicos de infraestrutura, que evidentemente eles podem caminhar para ser analistas e subir dentro das organizações das nossas empresas. Então eu imagino que esse é o momento desse grupo de pessoas e é onde a gente está procurando essas pessoas. Falando ainda em tecnologia, como as tecnologias são utilizadas no caso da construção civil para formar essa mão de obra que está sendo qualificada dentro do SECONS? Você está falando em uso de tecnologia no processo de formação profissional. Isso vem sendo ainda muito gradativo, né? Infelizmente, mas nós estamos começando a experimentar, né, o uso da educação à distância, né? É um processo todo de inclusão, inclusive digital, para esse trabalhador. O SECONS, nesse momento, está desenvolvendo algum software, algumas interações, né, para auxiliar no processo de qualificação profissional, para promover primeiro uma aproximação desse homem à máquina. A gente está falando de um perfil tão diferente, né? Mas em termos de atrair mão de obra para o setor, infelizmente, apesar de ser o setor que mais emprega no país, de ser o setor que constrói tudo que o ser humano tem, né? A casa, a escola, a igreja, tudo que você imaginar foi a indústria da construção civil que fez. Esse profissional, ele não é muito valorizado, né? Então, hoje o setor reconhece isso, da importância de valorizar esse trabalhador e está, então, iniciando a nível nacional, a CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, vem organizando uma grande campanha de valorização do trabalhador da construção civil para que todos os estados do Brasil inteiro possam estar incentivando a inserção e mostrando para esse trabalhador que caminho ele pode percorrer, todo o crescimento que tem, né, para ele. E o SECONS vem, então, também fazendo muitos cursos de iniciação profissional na indústria da construção civil com esse diferencial. Você está sendo já inserido de uma maneira diferente daquele trabalhador que
está lá, né, com um processo de educação continuada. A gente faz uma primeira introdução, né, sobre noções básicas sobre o mundo do trabalho e mundo da construção civil, são 2 módulos básicos do nosso treinamento, e a gente tem o compromisso de inseri-lo no mercado. Né, numa parceria com o Senai, num curso de 160 horas dessa iniciação, nós já formamos 2 turmas e 100% está inserida. Então, assim, é um processo que iniciou esse ano, né, numa parceria muito nova e que a gente está acreditando muito, e essa proposta é uma educação continuada. Ele entra como ainda servente, mas ele reconhecendo no ambiente de trabalho aquela profissão onde ele mais se identificou, ele já tem todo o básico de construção civil, ele conhece o que é um canteiro, ele conhece as principais tarefas, reconhecendo, eu quero ser um pintor, um pedreiro, um carpinteiro, eu conheci, ele escolhe e dá continuidade. É um pouco o que o Ilan falou da visão de futuro, né, de vislumbrar naquele setor. Exatamente. Como é que ele cresce. Eu tive uma experiência interessante, a gente, dentro da associação, que nós apoiamos muitas ONGs, né? A empresa de TI, ela é muito idealista, então ela sempre procura participar de ações sociais, né? Isso é bastante comum. E a gente tem visto nessa questão da inserção digital, para o teu público, que a grande questão do uso da tecnologia da informação para eles é a elevação da autoestima. Isso aumenta tremendamente a autoestima e ele passa a enxergar, quando ele vai buscar um emprego, que ele se sente, não, eu sei o que eu sou, eu sei quanto eu valho, eu sei quão importante eu sou. Isso é tratado dentro do processo de inserção digital, porque ele passa a entender o que faz, por exemplo, como ele faz um currículo, quando ele escreve as suas competências, as suas qualidades. É isso que a gente tem observado. Eu não sei se você... Nesse curso nosso de introdução à construção civil, no módulo Mundo do Trabalho, depois de conhecer como funciona o mercado de trabalho, como eu me comporto numa entrevista, né, como é que é a hierarquia, como é que são as relações nesse mundo, eu me preparo para entrar, simulo uma entrevista, preparo o meu currículo, né, quer dizer, preparo o meu kit emprego, porque até isso, o básico elementar, a documentação mínima necessária para ingressar no mercado formal, porque estou falando de pessoas, não que nunca trabalharam, mas que na maior parte da sua vida produtiva estiveram no mercado informal. Então não tem todos os documentos que uma empresa necessita, não tem PIS, não tem, né, quer dizer, então assim, essa preparação, esse ensino, a gente conduz essa pessoa para todo esse mundo formal. E a experiência da informática, a gente tinha um pouco de receio, né? O empresário acredita pouco que esse trabalhador vai acessar, mas isso para nós é uma verdade. Nós temos um laboratório instalado que tem 100% das turmas cheias e em todos os programas de introdução o trabalhador que está assistindo, quer dizer, quem está querendo se inserir nesse mercado, consegue acessar essas informações? Como ele se inscreve para participar desse processo? Para o Seconce, eu tenho sempre turmas abertas. Quem quiser fazer uma carreira na construção civil pode ligar para o Seconce pelo 2101-2555 ou pode comparecer na Rua Pará 141, na Praça da Bandeira, de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde, e procurar o setor de qualificação profissional e se inscrever. Com certeza tem tempo até para fazer uma turma de 2010 e começar 2011 já qualificado. Eu acho que esse tema é fundamental, né? Como é que a gente qualifica na questão atitudinal e como a gente leva o trabalhador também a entender que mundo é esse, como é que ele se insere nisso, né? Se não tivesse também essa transição, que a escola ensina algumas coisas, mas no trabalho, na relação, a gente aprende outras, fica muito difícil pensar num desenvolvimento mais sustentável, né? É verdade. O que acontece hoje é que a internet faz o papel de aproximação, né? Então, você quer procurar um trabalho, você pode procurar na internet. Você quer ser encontrado, você também vai para a internet. Então, você tem sites para você encontrar e sites para você ser encontrado. Então, isso fica muito fácil. E é o que acontece no nosso setor. Então, o problema não está em encontrar e ser encontrado. Talvez seja um problema de outros. Mas no nosso caso, o problema continua sendo estar qualificado ou não estar qualificado. Empresas e entidades de classe investem em parcerias. Nossa reportagem vai mostrar um dos projetos que está sendo desenvolvido pelo Senai. O projeto Terça Sem Dúvidas é um projeto de orientação educacional que tem por objetivo subsidiar o processo de decisão dos jovens na escolha de uma profissão, né? Tanto no que se refere à inserção desse jovem no mercado de trabalho,
como daquelas pessoas que pretendem mudar de profissão, dar um novo rumo às suas vidas profissionais. Ele é parte de um projeto de orientação educacional que, como prevê o modelo de educação que a gente adota, visando apresentar. A gente sabe que nós temos um grande problema da educação, é o problema da evasão escolar. Então, a partir do momento que o jovem tem um processo, né, onde ele encontra uma informação alinhada àquilo que ele vai estudar, né, fugindo um pouco do senso comum dentro de cada área ou de cada ocupação, ele tende a fazer uma escolha mais assertiva, né, e dar continuidade aos seus estudos, minimizando esse problema da evasão. Né? Uma outra característica, né, que a gente pode citar é a conscientização, né, dos jovens em torno da questão da escolaridade, da elevação da sua escolaridade e, sobretudo, né, do entendimento de que o processo de educação profissional ele deve ser um processo contínuo. A manutenção e a inserção dele no mercado de trabalho está condicionada não só a ter uma boa qualificação, mas a se dispor também em fazer com que esse processo seja um processo contínuo. Olha, na área de programação informática, é uma das áreas que mais ganha na área da informática e também é o que menos tem profissional. Então, eu estou me preparando exatamente para essa área, mas digamos que eu tenha um defeito em designer, então eu vim para cá para aprender isso. E o que falta aqui é profissional capacitado, mas todo profissional que se capacita aqui no Brasil, se ele for lá para fora, ele é muito bem visto, porque ele sabe fazer N coisas e o de lá só sabe fazer uma coisa e fica limitado. Então aqui falta profissional, mas falta o profissional buscar também o mercado de trabalho. Oportunidade tem, só falta procurar. Daqui a pouco, sociedade se mobiliza em parcerias para qualificar pessoal. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos. Nessa esteira de busca de soluções, a siderúrgica ThyssenKrupp CSA fez uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação para oferecer ensino médio integrado à educação profissional na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado criou a Rede de Formação Profissional Tecnológica Continuada. Veja como vai funcionar. De olho nas oportunidades oferecidas pelo pré-sal e por eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, instituições como o ERJ, PUC e Fundação Roberto Marinho se uniram ao Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Alerj para criar uma rede de formação continuada. O objetivo da rede é que a população possa acessar cursos livres, gratuitos, para se capacitar profissionalmente e aumentar o nível de empregabilidade. A gente vem já desenvolvendo uma série de trabalhos e estudos aqui, e o mais importante é que está havendo uma interação muito grande das entidades privadas, poder público, e está havendo uma abertura total no recebimento de propostas, informações. Essa interação é fundamental para você ter resultados positivos. Toda instituição, independente da sua finalidade última, trabalha com educação, ou com a qualificação do seu próprio pessoal, ou com um trabalho voltado para o público externo. O que a gente vai fazer nesse caso é associar isso tudo numa grande rede. O portal vai funcionar como uma vitrine de cursos gratuitos para que o cidadão se capacite por meio de um computador. A certificação dos cursos será especificada pela instituição que oferecer a formação. Nós pegamos as prioridades estratégicas do Estado do Rio de Janeiro, do seu governo e da sua população, e vamos atender essas demandas através do oferecimento de atividades de formação. A rede pretende lançar o portal até o final do ano para testes. Serão oferecidas inicialmente atividades de capacitação nas áreas de transporte, energia, turismo, tecnologia e inovação, serviços e logística. Tem aí vários exemplos de iniciativas que estão sendo tomadas. Eu queria saber, no setor de tecnologia da informação, que outras iniciativas têm sido feitas nessa interação entre sociedade, empresa, governo? Nós temos uma iniciativa junto com o governo federal, a partir do Ministério do Trabalho e do Ministério da Ciência e Tecnologia, em que nós constituímos uma parceria buscando incentivar jovens que sejam de comunidades carentes e que eles possam ter uma oportunidade de trabalho, quer dizer, eles possam ser qualificados e capacitados
em assuntos específicos, bem específicos, e as empresas assumem o papel de garantir a empregabilidade daqueles que tiverem um melhor desempenho. Então, no nosso modelo, o que nós fazemos é uma relação 3-1. De cada 3 jovens que fazem o curso e terminam, né, que essa é uma outra questão, um terá a garantia do emprego dado pelo que a gente chama de empresa madrinha. Esse processo começou no sul do país no ano passado. O projeto teve uma série de melhorias a serem implementadas e nós aqui no Rio de Janeiro então abraçamos essa causa e tivemos esse ano uma turma de 90 jovens que foram escolhidos entre 1.000 jovens, escolhidos pelas empresas madrinhas. Essa era uma das questões importantes, né, que a empresa ela se obriga a ter essa contratação, portanto ela tem o direito de participar do processo seletivo. E desses 90, então, 30 têm garantia de emprego ao final do curso, que acabou de acabar. Pelo que foi dito até no evento, o aproveitamento foi até maior do que os 30, né? Outras pessoas participaram desse processo, acabaram sendo absorvidas pelas empresas. É verdade. E como isso vai continuar? Só para saber, assim, para as pessoas saberem se elas podem se inscrever numa próxima oportunidade? Não, isso é feito junto com as prefeituras, porque nós fazemos isso em locais espalhados pela cidade, né, em locais que a prefeitura nos orienta e nos ajuda a colocar. Então você tem uma turma que vai acontecer na Zona Sul, outra na Zona Norte, na zona rural, né? E isso para que a gente consiga uma maior abrangência. Mas o que nós estamos nesse momento é avaliando essa turma para que em 2011 a gente possa repetir o modelo aperfeiçoado, né? A gente aprende muito com os casos. Isso é uma iniciativa pioneira, então você tem realmente que fazer uma série de aperfeiçoamentos. Mas o mais importante é que aquelas empresas que foram as empresas madrinhas, elas ficaram satisfeitas. Então, se as empresas madrinhas estão satisfeitas, elas vão repetir e outras empresas madrinhas vão adotar e, quem sabe, em vez de 90 crianças, né, que 90 jovens, não são crianças, acima de 17 anos, mas esses jovens, eles possam ter mais oportunidades com mais empresas madrinhas. A gente talvez tenha 200 vagas, 300 vagas, e a gente consiga, então, multiplicar. Esse é o modelo que nós estamos adotando. É uma iniciativa bastante importante do setor, porque você não está buscando um jovem que fez uma universidade, você está buscando um jovem que mal terminou o ensino médio. Então, e você está juntando a questão educacional com a questão do emprego, que eu acho que isso é a chave principal do sucesso. Eu notei na discussão que a gente está tendo aqui que tem que ter um processo de sensibilização. E dentro dessas iniciativas em que o governo faz parcerias com as empresas e as universidades também entram para entender um pouco como elas atuam, que a gente começa a colocar tecnologia a favor dessa formação profissional, você vai juntando pecinhas de um quebra-cabeça, né? Então, para a gente fechar o bloco, a gente tem várias iniciativas. Queria ouvir também um pouco da construção civil, como isso tem ocorrido, falar um pouco assim do papel de cada um, né? A gente agora tentando organizar um pouco todas essas informações, o papel de cada um nesse processo para uma solução rápida desse apagão, né? Para a gente lançar uma luz aí nesse... Eu acho que eu acabei me antecipando no bloco anterior e falando um pouquinho das iniciativas da construção civil na linha de formação de um novo contingente. E todo esse processo ele é feito através dessas parcerias, né? Eu não consigo acreditar. No primeiro momento, o Seconce, o que é o Seconce? O Seconce é uma entidade que representa 1.000 empresas de construção na cidade do Rio de Janeiro, né? Nós somos mantidos e financiados, né? Gerenciados pelos empresários. Então, eles já são parceiros por si só de todas as iniciativas. Na verdade, eles que pensaram essas necessidades, né? E são também os demandantes. Então, existe aí um compromisso natural, né? O Seconce apenas é um facilitador desse processo e vem formando turmas a cada mês, turmas de 35 alunos, né? Uma parceria com o Senai hoje nos permite dar um gás maior, porque financiar isso tudo, além de todos os outros serviços de saúde que o Seconce tem que disponibilizar para essa indústria que investe nele, é um pouco complicado. Então, assim, parceiros a gente sempre está procurando, né? Nosso objetivo
objetivo é sempre estar investindo mais em formação. Então, acho que cabe ao empresário realmente abrir as portas e dar oportunidade, cabe ao governo também colocar recursos à disposição para que todas essas iniciativas sejam de alguma maneira bem-sucedidas. Eu acho que todos os processos devem ter muito compromisso com o recrutamento de quem a gente vai estar depois treinando, sabe? Eu acho que lá atrás, o início do processo é fundamental. Recrutar a pessoa certa para inserir numa atividade de qualificação para você garantir a permanência, né? E não ter muita evasão depois de um grande investimento feito, né? Algumas parcerias que nós estabelecemos na hora de colocar a pessoa no mercado de trabalho mostraram que às vezes a pessoa entra com o interesse de se qualificar para prestar um serviço autônomo, né? E a gente não pode se dar ao luxo disso. Eu preciso inserir gente no mercado formal, o mercado formal está precisando, né? Tem que incentivar isso. Então, essa questão tem sido muito importante. Ilan, só para a gente fechar nessas missões de cada um. Não, olha só, a gente comete um erro quando a gente fala de empresa de informática. A empresa de informática e a academia, elas se misturam. É difícil você falar do empreendedor, né? Nós nem usamos o termo empresário no setor de informática, a gente sempre coloca como um empreendedor. É aquele que nasceu numa incubada de uma universidade, muito provavelmente ou foi um aluno que dentro da universidade começou o seu negócio, ou até professores que junto com alunos começaram negócios aprendendo dentro da universidade, a partir de pesquisa dentro da universidade. Então é claro que todo esse trabalho que nós fazemos como o ProSoft, como outros, são sempre em parceria com as universidades. É difícil separar esses dois grupos. Né? Nós estamos sempre juntos. O que acontece com o governo, o seu papel, é o papel realmente de aumentar o valor que ele coloca na questão da ciência e tecnologia. Né? Ultimamente, no Brasil surgiu na lei de inovação, apareceu a oportunidade de que você tenha a possibilidade de fazer investimentos em empresas sem que isso passe pela universidade. Como disse, normalmente é a mesma coisa, mas apostar que uma empresa possa desenvolver um determinado projeto, um determinado produto. Isso significa absorver mais gente, absorver mais mão de obra. O que está acontecendo no Brasil nesse momento é que o governo acha que ele sabe o que a empresa precisa fazer. Então, em vez de ele avaliar a inovação que a empresa está pesquisando, em que ela está vendo o que os outros países estão fazendo, em que ela está tentando ser um partícipe, ele vem determinando, não, eu vou permitir apoiar um determinado projeto, desde que seja nessa área, como se ele tivesse realmente o conhecimento, detivesse todo o poder de decidir aonde deve colocar o recurso. Então, vamos dizer, o meu desejo e o meu apelo é que o governo escute a sociedade. O governo tem que parar e olhar e dizer assim, sociedade, o que vocês precisam? Ele é deixar acontecer. Permitir que a gente participe desse processo decisório. Tudo bem, não vai ser tudo, não vai ser para todos, mas que a sociedade faça parte dessa escolha, porque nós somos uma parcela importante. O governo só existe por causa da sociedade. Bem, infelizmente a gente já chegou ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer a você, Ilan. Obrigada, Ana, e obrigada a você que nos acompanhou. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.